Olá, eu sou Felipe Heiderich e você está mais uma vez na Operação Apocalipse. Hoje, no episódio de número 8, nós vamos estudar o capítulo 10 e o capítulo 11 de Apocalipse, onde se fala sobre um livrinho, onde se fala sobre as duas testemunhas. Quem são elas? São simbólicas ou são reais? E também sobre a famigerada sétima trombeta do Apocalipse. Já viu a expressão, ao ressoar da sétima trombeta, ele virá? Pois é, eu quero te dar uma notícia hoje. Jesus volta hoje. Pelo menos nesse episódio. Tá bom? Mas antes, eu quero dizer para você que muitas pessoas têm perguntado sobre as Bíblias que eu leio, que eu estudo, que eu faço os meus devocionais. E são essas aqui, ó. Bíblia Peregrino do All Star e a Bíblia Peregrino Bússola. Elas só mudam a capa, o conteúdo é o mesmo, é na linguagem viva, e elas estão disponíveis no meu site philipheiderich.com.br, juntamente com o livro Casamento, o Mistério Revelado. Tem também o e-book do livro Lápis, Papel e Caneta, que é um livro devocional para jovens e adolescentes. E nesse período de pandemia, quem comprar no nosso site vai levar para casa um dos DVDs. Ame a Volta de Jesus, que eu falo sobre os sofrimentos do apóstolo Paulo, ou Santidade Gera Avivamento, sobre um diálogo de Paulo com Timóteo. De graça, grátis, totalmente gratuito, 0800. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa então na Operação Apocalipse, no episódio de hoje. Abra sua Bíblia em Apocalipse 10 e vamos ver o que ele nos reserva para o dia de hoje. E diz assim: vi outro anjo forte. E agora, quando eu começar a falar sobre Apocalipse 10 e 11, eu quero ler e explicar para a gente dar uma sequência, já que a gente vai fazer sobre 2 capítulos. Vi então outro anjo forte. A primeira coisa, vamos ver as características desse anjo para saber quem ele é. Descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris em cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as suas pernas como coluna de fogo. E ele tinha um livro na mão aberta, um livrinho, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vamos lá. O primeiro questionamento que se fazem sobre esse anjo forte que está aqui, já que ele vem sobre nuvens, já que ele está com um arco-íris envolto e as suas pernas como coluna de fogo, tudo isso, as pessoas perguntam, será que é Jesus? Porque na realidade essas características aqui, elas se assemelham à apresentação de Jesus no primeiro capítulo de Apocalipse, quando ele vê o trono de Deus, e lá tem nuvens, e lá tem olhos de fogo, ele se assemelha ao sol, e tem arco-íris, e tem tudo isso. Mas dois contrapontos me fazem crer que não é Jesus. Vamos lá. O primeiro, vi outro anjo forte. Então não pode ser vi outro Jesus. Então a gente já leu em Apocalipse 5, deixa eu ver aqui, 2, que havia um anjo forte, e também vamos ler em Apocalipse 18, 21 sobre anjos fortes. Nós explicamos no episódio passado que existe uma categoria de anjos chamados anjos fortes, mas a Bíblia não dá muitos detalhes sobre esse anjo. Então, a primeira característica que aponta que é apenas um anjo de uma alta patente, de uma alta categoria, enviada dos céus com um propósito muito específico, mas não é Jesus. Vamos ver mais uma coisa. Ele está descendo do céu, mas aqui não é a volta de Jesus ainda. Quando que Jesus vai descer? Na segunda vinda. E depois da segunda vinda, ele já vem em glória, poder e com toda a igreja para reinar. Aqui ele não está vindo para reinar. Aqui ele está vindo para fazer outras coisas, para liberar outras coisas. Então nós entendemos que nesse caso aqui, a mando de Deus, a mando de Jesus, é um anjo muito forte. E ele traz na mão um livrinho. Este livrinho não é o livro escrito por dentro e por fora de Apocalipse 5, se eu não me engano, que nós vimos, que liberou os 7 selos. Não, esse aqui é um outro livro que é chamado de livrinho. Lembrando que livro é a palavra que nós usamos hoje, né? Naquela época era rolo, que era um pergaminho. Esse livro ele está aberto, ele não tem selos. E ele, com esse livro na mão, ele coloca um pé no mar e um pé na terra. O que significa isso? Ele está dizendo, eu estou no controle de absolutamente tudo. Foi-me dada autoridade sobre toda a terra.
Num contexto simbólico, o mar em Apocalipse, muitas vezes, ele significa as nações, todas as nações. A multidão, como o som de muitas águas, todas as nações. E a terra simboliza o povo judeu, aonde botar a planta do seu pé será seu por herança. Então nós temos esses vínculos aí, conforme narrou Josué, quando eles entraram na terra prometida, em Canaã. Então quando esse anjo forte, ele desce do céu, com autorização do próprio Deus, trazendo na mão um livro aberto, ou seja, esse livro já era de conhecimento, esse livro já tinha sido lido, e ele coloca um pé na terra e um pé no mar, ele está dizendo, toda a autoridade está sobre mim agora. Foi-me dada essa autoridade. Versículo 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão. Quando bradou, desferiram os 7 trovões e as 7 vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas dos 7 trovões, falaram, e não as escrevas. Presta atenção. Nós vimos 7 selos, e até agora nós vimos 6 trombetas, vamos ver a 7ª hoje. Nós também veremos futuramente 7 flagelos ou 7 taças, mas em nenhum momento fala dos 7 trovões. Quais serão eles? Pois é, na hora que João ia narrar os 7, a gente fala sobre o número 7 em Apocalipse o tempo inteiro, na hora que ele ia narrar o número 7, a voz dos céus, possivelmente de Deus ou de Jesus, disse, não anota, não escreva em Apocalipse, não deixa o povo saber do que se trata esses 7 trovões ou essas 7 vozes. Por quê? Não sei. Então nós sabemos que haverá, em algum período da grande tribulação, 7 elementos desconhecidos que vão pegar ou que vai pegar o povo de surpresa. Sejam eles para aproximar o povo de Deus, sejam eles para trazer flagelos, para trazer perseguição, para trazer juízo. Eu acredito em juízo, porque todas as vezes que se fala sobre trovão, a voz de Deus como trovão, ela se fala sobre juízo de Deus. E 7 é um número de plenitude, de perfeição. Ou seja, dá para entender que haverá um momento de juízo perfeito e pleno neste momento, mas um juízo de Deus, não um juízo do anticristo sobre a terra. Quais são essas vozes e o que elas vão fazer na terra, a gente não sabe. João quis anotar. Ele ia anotar para a gente, ele ia deixar escrito aqui para a gente saber. Mas Deus mandou guardar segredo. Então, como a gente não vai estar aqui durante a grande tribulação, porque nós seremos arrebatados, né? No final do capítulo 3, início do capítulo 4, nós vimos que a igreja sobe e aí começa a chapa ficar quente aqui para o reinado do anticristo. Nós estaremos lá no céu. Então, a gente poderá saber sobre isso de 2 formas. Perguntando a Deus, ao próprio Jesus, ou aos anjos, ou então contemplando o que está acontecendo aqui, que a chapa vai estar quente. Vamos continuar? Versículo 5. Então o anjo que vi sobre o pé, com um pé sobre o mar e o pé sobre a terra, levantou a sua mão direita do céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos dos séculos. Eu amo como eles definem Deus e Jesus dessa forma, aquele que vive, o ancião de dias, aquele que está sobre os séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Já não haverá demora, ele vem. E eis que neste momento haverá a voz do 7º anjo, quando ele disser para trocar a 7ª trombeta. O primeiro indício da 7ª trombeta está dizendo, ele já vem sem demora, quando soar a 7ª trombeta, segundo anunciou os seus servos, os profetas. Então aqui nós temos mais um indício sobre o que acontecerá ao ressoar da 7ª trombeta, a volta de Jesus, a segunda vinda. E agora fica a pergunta, que livro é esse? Que livro é esse que ele está segurando? E ele está falando que já foi anunciado nesse livro a volta de Jesus. E agora ele dá uma dica, foi feito isso pelos profetas. E ele dá mais uma dica, versículo 8. A voz que vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está com o pé sobre a terra e sobre o mar.
Fui, pois, peguei esse livro, esse livrinho, então ele falou, toma, devora-o, coma-o, ele será doce na boca e amargo ao estômago. Então, o que acontece? Essa nomenclatura de come, devora, a gente usa até hoje, entendeu? Você está precisando estudar muito para uma prova, você fala o quê? Eu tenho que devorar esse livro. Então, quando ele fala come, devora esse livro, ele está falando estuda, medita nesse livro. E que livro é esse? É o Antigo Testamento, a Velha Aliança, a palavra dos profetas que já profetizaram sobre o dia do fim. É a Bíblia, o Antigo Testamento. E por que ele está dizendo que vai ser doce pela boca, mas amargo ao estômago? Porque ele está dizendo, apesar da comunhão com Deus ser doce, esse livro, essas profecias vão trazer dor e sofrimento. Eu lembro de uma passagem na Bíblia de João Batista também, quando ele estava anunciando a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, né? Aqui a gente está anunciando com esse livrinho a segunda vinda de Jesus. Ele também fazia uma alimentação que era doce e amarga. O mel, doce, e o gafanhoto, amargo. Está falando sobre as bênçãos, a comunhão, mas também sobre as privações, as provações, o doce e o amargo, que tanto um anunciou, João Batista, e agora o outro João, não mais o Batista, mas o apóstolo, falando sobre o dia não da primeira, mas da segunda vinda de Jesus. E aí termina então o capítulo 10 de Apocalipse. E eu quero fazer uma recapitulação com você rapidinha. Primeiro, esse livrinho que se fala não é o livro dos 7 selos de Apocalipse 5, porque aquele livro estava selado, romperam-se os selos. Esse não, ele se está aberto, ele não é chamado de livro, é chamado de livrinho. Ele já vem aberto. Então nós sabemos que essa profecia ela já tinha sido contada, ela já tinha sido lida, ela já tinha sido revelada, que é uma menção aos profetas do Antigo Testamento da Velha Aliança. Comer, devorar esse livro significa estudar, aprender, meditar. Pés na terra, o anjo forte com o pé na terra e o pé no mar. Mar, todas as nações. Terra, o povo judeu. Então ele poderia anunciar isso. Foi dada autoridade para ele contar isso para todos os tipos de povos, tribos e nações. Ele teria o domínio sobre todos. Os 7 trovões, a voz de trovão, trovão na Bíblia, quando fala sobre voz, se fala sobre juízo de Deus. 7 sobre um juízo pleno, absoluto, que neste momento não pôde ser contado, que João queria contar, mas Deus não deixou. Será uma surpresa para aqueles que ficarem. Nós sabemos então que esse anjo forte não é Jesus, porque quando Jesus descer do céu, mesmo que ele desça com toda a sua glória, será a segunda vinda. E esse anjo não está anunciando a segunda vinda, ele está dizendo que a segunda vinda vai acontecer ao som da 7ª trombeta, mas não está acontecendo nesse momento. O amargo e o doce fala sobre a comunhão com Deus, mas também sobre os sofrimentos, as dores que essas profecias causariam para as pessoas que iriam ficar. Neste momento, então, nós entramos em Apocalipse, capítulo 11. E Apocalipse, capítulo 11, ele traz um dos maiores questionamentos de Apocalipse. Quem são as duas testemunhas? De onde vêm? Para onde vão? São pessoas? São povos? São instituições? São pessoas que vão nascer? São pessoas que vêm do céu? São anjos? São multidões? Quem são essas pessoas? São livros? São igrejas? São nações? Primeiro, então, vamos começar a ler Apocalipse, capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Sempre que a Bíblia fala sobre medir, ela está falando sobre justiça, sobre balança, sobre separação. Ele está dizendo, mede o santuário de Deus. Então ele está dizendo, separa. Separa quem é o meu povo daquele que não é o meu povo. Depois, depõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e aqueles que o adoram. Versículo 2. Mas deixa a parte do átrio externo do santuário e não meças. O átrio é onde entrava todo mundo, o santo e o santíssimo, onde entravam só os sacerdotes de Deus. Porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses. O que são 42 meses? 3 anos e meio.
nós vimos explicando e vamos fazer um estudo detalhado sobre as 70 semanas de Daniel, que nós aprendemos que Daniel explica que a grande tribulação vai durar 7 anos. O anticristo começará a governar no início desses 7 anos. Os 3 primeiros anos, mesmo que venham pragas e tudo mais, e juízos, ele vai trazer um tempo de paz e de cura para que ele possa reinar absoluto sobre todas as nações. Em algum momento a gente vai falar sobre o anticristo e eu vou te dar mais detalhes sobre ele. Mas na metade dessa semana, ou seja, nos 3 anos e meio seguintes, ele vai se revelar não como Cristo, não como Messias, mas como o falso Cristo, o anticristo. E nesse momento ele vai perseguir todos aqueles que se tornarem fiéis ou se converterem ao verdadeiro Cristo, ao Messias, a Jesus de Nazaré. Então, ele está dizendo aqui, meça e separe, ou seja, vai começar uma separação por 42 semanas, 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio. Então a gente sabe que nesse momento, tudo que está acontecendo aqui já está acontecendo na parte final de todo o processo da grande tribulação. E aí sim, vem as duas testemunhas. Uma coisa que eu sempre falo sobre Apocalipse quando você está estudando é que você tem que ter em mente que Apocalipse é como um filme de Hollywood. Você está numa linha e de repente o protagonista ele lembra de algo que aconteceu no passado. E aí você vai lá no passado e lembra dele quando era criança, quando era solteiro, quando fazia faculdade. E aí ele volta para o presente. Daqui a pouco continua a história e ele imagina como vai ser o futuro dele. E aí vai lá para o futuro, ele casado, com filhos, com netos e tudo mais. Então o Apocalipse é assim. Agora nós vamos começar as duas testemunhas. Lembra que nós falamos no episódio anterior sobre os 144 mil? Quem pregou para esses 144 mil judeus se converterem? Tudo leva a crer que foram essas duas testemunhas aqui. Elas lembraram a esse povo judeu quem era o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. E elas tinham autoridade para fazê-los serem convencidos disso. Então vocês que me perguntaram lá, como que esses 144 mil reconheceram que Jesus era o Messias e o aceitaram como Salvador? Está aqui a explicação. As duas testemunhas, que nesse momento elas estão um pouquinho à frente, porque ele está tentando colocar o sonho e a visão em ordem, mas são muitos detalhes, elas possivelmente foram elas que vieram e deram testemunho, porque elas pregam durante 3 anos e meio também. Vamos ler então sobre as duas testemunhas e os indícios de quem elas são? Versículo 3 de Apocalipse 11. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1270 dias. Vem cá, o que é 1270 dias? Bom, 1270 dias você também pode chamar de 42 meses, que é o período para se medir o território que nós lemos no versículo anterior. E 42 meses nós sabemos que são 3 anos e meio, ou seja, os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Então nós temos aqui, seja quando a Bíblia fala metade de uma semana, seja quando ela fala 42 meses, seja quando ela fala 1260 ou 1270 dias, ela está falando sobre 3 anos e meio. E dei então as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, arrependimento, choro. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham diante do Senhor da terra. 2 oliveiras, 2 candeeiros. Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído... Vou parar aqui no versículo 6. Vamos lá. A Bíblia me diz sobre alguém que teve uma autoridade dada por Deus para fechar o céu, para que não chovesse. De jeito nenhum. E também para dar ordem e cair fogo do céu. Quem foi essa pessoa? A Bíblia me diz. 2 Reis 16. Elias. A história de Elias ali, 15, 16, 17 de 2 Reis. Elias foi até Acabe e disse, não vai chover. E só uma coincidência, que a Bíblia não tem coincidência. E não existe coincidência com Deus.
Sabe por quantos anos não choveu sobre Israel no período que Elias ordenou que não chovesse? Lê lá depois, 2 Reis 15, 16, 17, 3 anos e meio. Pá! Mas vamos lá. Então Elias depois, ele tem um encontro com Acabe e ele marca um duelo com Acabe no Monte Moriá, no Monte Carmelo, no Monte Carmelo. E aí vem 950 profetas de Baal e Astarote contra Elias. Ele ora, cai fogo do céu. Então nós sabemos que há sobre Elias o poder de fazer cessar a chuva e também de cair fogo do céu. Esses poderes foram dados a uma das testemunhas. Então, assim, existe uma linha teológica, eu quero explicar para vocês, que dizem que as duas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. É interessante, mas eu não penso assim. Eu penso que as duas testemunhas também não serão duas nações. Elas serão duas pessoas. A Bíblia diz que para você condenar alguém, para você dar testemunho de alguém, para testificar algo sobre alguém, você precisa de ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Aqui nós temos 2 testemunhas. E nós sabemos que Elias não morreu. Elias ele foi separado por Eliseu, por uma carruagem de fogo, e Elias subiu num redemoinho aos céus. Mas quem seria a outra testemunha? Muitos dizem assim, peraí, quem teve na terra poder para transformar água em sangue? E quem também poderia jogar qualquer flagelo na terra ao som da sua voz ou do seu cajado? Bom, nós sabemos que quem transformou água em sangue foi Moisés. E ele assolou o Egito com inúmeros flagelos com o seu cajado, com a sua vara, com o som, com a sua ordem. Então Moisés também teve esse poder na Bíblia. Mas Moisés morreu. E aí? Moisés vai ter que reencarnar? Nós não acreditamos em reencarnação. Como que fica isso? Não seria Enoque? A Bíblia me diz em Gênesis que Enoque também foi arrebatado, foi trasladado ao céu. Mas Enoque ali, a posição de Enoque é a representação da igreja que vai ser arrebatada. Porque o que a Bíblia diz sobre Enoque? Ele andava com Deus e foi arrebatado. A igreja que anda com Deus será arrebatada. Então Enoque ele representa a igreja, ele não representa as duas testemunhas. Então o que me leva a crer que as duas testemunhas sejam Moisés e Elias? Existem 2 personagens para o povo judeu, e aqui a gente está falando do povo judeu, porque a igreja já está no céu, para o povo judeu que são os maiores personagens. O maior legislador, o maior libertador de Israel, Moisés. E o maior de todos os profetas, Elias. Essas são as 2 figuras maiores para o povo judeu. Não há ninguém, além de Deus, acima de Moisés e Elias para o povo judeu. Eles ainda não acreditam em Jesus Cristo. Então, para eles, o Salvador é Moisés e o profeta é Elias. Se essas 2 pessoas aparecerem com autoridade dada, como se eles estivessem revivendo todo aquele processo, seria mais fácil para o povo de Israel entender. Aí você pode falar assim, mas Felipe, você acha mesmo que vai cair fogo do céu? Que vai transformar água em sangue? Isso é muito fantasia. Ué, mas por quê? Não era assim antes? Deixou de ser assim nos nossos dias. Mas durante os dias do povo de Israel na terra, sempre foi assim. Pecou, caía raio. Praga, flagelo, isso era comum para eles. Então, quando a igreja for arrebatada, volta aquele tempo. Eles estão na época da lei, eles continuam na época da lei. Então, nada daquele momento não seria completamente impossível para eles. Então, assim, faria sentido se Moisés e Elias aparecessem fazendo os sinais que eles já faziam antes. Mas aí também fica uma outra pergunta. Moisés morreu. E ninguém pode dizer que Moisés não morreu, porque a Bíblia diz que Deus sepultou o corpo. E em Judas diz que o próprio arcanjo Miguel, ele brigava com Satanás pelo corpo de Moisés. Mas vamos lá. Lembra do Monte da Transfiguração?
que nós lemos em Mateus 17, quando nós falamos sobre o final dos tempos? Quem aparece para Jesus? E os seus discípulos que estavam com Jesus viram normalmente. Quem aparece? Moisés e Elias. Então nós sabemos que Deus sepultou o corpo de Moisés. Mesmo que o corpo de Moisés tivesse apodrecido, ele poderia ressuscitar. Mas como Deus guardou, pode-se entender também que o corpo dele esteja preservado e que a vida voltará ao seu corpo, e aí ele será testemunha. E para eles não vai ser tão difícil morrer e voltar, porque olha só, vamos continuar lendo. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Ou seja, durante esse período aqui de 3 anos e meio, eles vão pregar o evangelho, eles vão dizer, nós vivemos na época da lei, nós viemos antes de Jesus, mas nós voltamos para dizer que a verdade estava em Jesus. Jesus era aquele que nós profetizamos, Jesus era aquele que nós dizemos que era, que viria. Então acreditem, não há outro. Mas durante esse período eles vão lutar contra a besta, contra o anticristo, e eles vão perder. E eles serão mortos, haverá uma ferida neles. E durante 3 dias e meio eles ficarão expostos, mortos em praça pública. E aqui diz que todo olho vai ver isso. Na época de João, ter um corpo em Jerusalém morto, seria impossível ele imaginar que o mundo inteiro poderia vê-lo. Mas hoje nós temos a internet, hoje nós temos a TV. Tá CNN, tá BBC, tá Globo, tá todo mundo lá filmando e transmitindo para o mundo inteiro, simultâneo, full time, e a gente ainda vendo na internet. Essa realidade que para João era tão impossível, para nós é extremamente normal. Vamos continuar lendo? E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que atualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então aqui está falando de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Elas pregam por 3 anos e meio e ficam mortas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Por quê? O anticristo está governando. Essas pessoas, elas enfrentam o anticristo e elas não conseguem durante 3 anos e meio serem mortas. Pelo contrário, elas emitem juízo, elas mandam fogo do céu, elas fazem sinais e maravilhas. Então, quando elas morrem, há uma festa na terra. O anticristo, com o falso profeta, promove uma festa na terra e há júbilo na terra. Só que eles não sabem o que está por vir. Eu acho que esse júbilo aqui deve ser tipo aquele que quando Jesus morreu na cruz, Satanás deve ter dado uma festa achando que ele tinha vencido. E aí 3 dias depois Jesus fala, opa, passa a chave para cá. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque os 2 profetas que atormentavam, e lembra que Elias era chamado de o atormentador de Israel, estavam mortos. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito vindo da parte de Deus penetrou neles, e eles se ergueram sobre os pés, e todos viram, e sobreveio grande medo. Então uma grande voz vinda do céu diz, sobe para cá. Lembra de Apocalipse 4:1, o arrebatamento? Sobe para cá. E agora essas 2 testemunhas, na vista de todos, elas são elevadas aos céus, às nuvens, e eu imagino que é uma coisa maravilhosa. E diz assim, e subiram no céu numa nuvem, e os seus inimigos viram isso. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ou seja, houve um terremoto tão grande que houve uma plenitude de mortos. Um número absurdo, 7.000 mortos, 7 com símbolo de totalidade daquilo que deveria acontecer. E aí nós entramos então no versículo 15, a 7ª trombeta. Nós já vimos que o anjo forte tinha previsto que a 7ª trombeta é a volta de Jesus. Então vamos ver? Versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. E o versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, e foi visto os céus, a nova Jerusalém,
a Arca da Aliança e acabou tudo. Jesus está voltando. A 7ª trombeta toca, os céus se abrem e aquele que foi morto e ressuscitou vem agora com a sua igreja para julgar o inferno, o anticristo, o falso profeta, e ele reinará juntamente conosco pelos séculos dos séculos. Acabou. Acabou. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória, é só vitória. Nesse momento você pode cantar. Essa música não serve para a terra. Essa música serve para esse momento. É só vitória A. Acabou. Ah, mas você pode falar, mas Apocalipse não acabou. Agora vem Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 14. Então, lembra que eu falei que Apocalipse volta? Muitas perguntas ficaram em aberto. A gente não detalhou sobre o anticristo. A gente não detalhou sobre o falso profeta. Há muitas perguntas sobre a igreja e outros flagelos que aconteceram durante tudo isso. Apocalipse vai reiniciar para começar a contar a história de novo, agora com outros detalhes que não foram narrados. Na realidade, aqui está Apocalipse, a 7ª trombeta de Apocalipse 11, é o Apocalipse 20, Jesus voltando. É a Nova Jerusalém de 21. E agora, a partir do capítulo 12, a gente vai rever toda a história do que era, do que é e do que há de vir, com novas informações que vão trazer incrivelmente mais, muito mais abrangência e explicações do que a gente já te viu até agora. Nesse momento, então, eu quero abrir para uma pergunta que você possa ter. Vou solicitar aqui quem estiver conosco que faça essa pergunta se você tiver alguma dúvida sobre esse período que nós explicamos nesse episódio de Apocalipse, capítulo 10 e capítulo 11. Então, a minha pergunta, eu gostaria de saber se os cristãos que estiverem no céu, eles vão ter consciência do que está acontecendo aqui na Terra. Porque eu sempre, naquela parábola do Lázaro e do rico, eles falam que Lázaro tem consciência e não fala nada sobre o rico. Sim. Ao contrário, aliás. E aí eu queria saber se nós vamos ter consciência do que está acontecendo aqui. Perfeita, excelente sua pergunta. Obrigado, Rayane. Excelente, gente, porque eu falei que a gente lá no céu, se a gente quiser saber, a gente pergunta ou olha para baixo, né? Não, na realidade, nós estaremos no céu nas bodas do Cordeiro, nós estaremos celebrando. Quem está no céu não tem consciência, não está sabendo de nada que está acontecendo aqui embaixo, porque senão haveria dor, haveria tristeza. Nós só voltaremos agora já para reinar, quando o Senhor já vier com seu juízo final, com a batalha final do Armagedon, a batalha de Meguido. Então não, quando estivermos no céu, nós não saberemos de nada que está acontecendo aqui na terra. A parábola do rico e do Lázaro é um excelente tema sobre isso realmente. Parabéns e obrigado pela pergunta, tá bom? Muito obrigado por participar comigo então aqui do nosso episódio de hoje de Operação Apocalipse. Fique com a gente. Lembre que tem os outros episódios no YouTube. A cada dia a gente está colocando um capítulo novo. Compartilhe, clique, deixe a sua dúvida, comente, deixe a sua dúvida aqui embaixo. E eu espero você no próximo Operação Apocalipse. E até lá!